Olá, tudo bem? Vamos seguir aqui falando sobre a nova lei que veio introduzir artigos ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a lei do superendividamento. Mas precisamos entender o que é superendividamento. Primeiro, precisamos entender que o superendividamento ocorre quando o consumidor, pessoa física, pessoa natural, que está de boa fé, não consegue pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o que podemos dizer, eu já falei no vídeo anterior, de mínimo existencial. Esta definição trazida pela lei, lá no parágrafo 1º, artigo 54A do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que esse dispositivo foi introduzido pela lei do superendividamento, ela veio abraçar o que a doutrina já vinha conceituando sobre superendividamento. Porque o superendividamento, ele pode ser definido como a impossibilidade total do devedor, pessoa física, veja bem, não é empresa, e ele é um consumidor, é um leigo de boa fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo. Então, você exclui aí as dívidas com o fisco, ou seja, as dívidas tributárias. Vamos dizer aí que este consumidor ele deve IPTU. Ele não, a relação dele com o fisco não é uma relação de consumo. Então, exclui as relações tributárias aí, as relações com o fisco e também os débitos com pensão alimentícia. Então, são excluídas, logicamente, dessas dívidas aí, o débito com pensão alimentícia e o débito com o fisco. Se você colocar a impossibilidade dele pagar as suas dívidas atuais e as dívidas futuras em tempo razoável com a sua capacidade atual de renda e patrimônio, isso quer dizer superendividamento. Então, o superendividado é sempre pessoa física, não é empresa. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele diz que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Só que no caso aqui, o superendividado, o conceito de superendividado é mais restrito, porque é só pessoa física, só pessoa natural. É o consumidor pessoa física, não abarca a pessoa jurídica. Então, trata-se, portanto, de pessoa física que contrata a concessão de um crédito destinado à aquisição de produtos e serviços que, por sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profissional do adquirente. Então, é somente aquele consumidor superendividado nas suas relações de consumo. Então, para que você entenda o que é superendividamento. E quais as situações que eu não aplico essa regra de proteção do superendividamento? O parágrafo 3º do artigo 54A do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele vem dizer que não se aplica às dívidas do consumidor que tiverem sido contraídas mediante fraude ou má-fé, que forem oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento. Aquele consumidor contrata, mas ele sabe que ele não vai pagar, então ele já está com a intenção de não pagar e ele contrata, e decorre da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo e de alto valor. Não entra, então, na proteção do superendividamento quando o consumidor ele contrai mediante fraude e má-fé uma dívida, e quando ele contrata, ele celebra dolosamente com o propósito de não saldar essa dívida, de não realizar o pagamento, e quando ele adquire ou contrata produtos e serviços de luxo, de alto valor, tá? E nós podemos aqui classificar
o superendividado em o superendividado ativo e o superendividado passivo. A doutrina classifica desta forma. O que é o superendividado ativo? É aquele consumidor que se endivida voluntariamente pela sua vontade própria. Esta categoria de consumidor, ela se divide em duas. O superendividado ativo consciente, que é aquele de má fé, aquele que contrai dívida convicto de que ele não vai pagar, que ele não vai poder pagar, com a intenção deliberada de fraudar os credores. E também temos o superendividado ativo, só que é o inconsciente. É aquele que agiu no impulso, de maneira imprevidente, sem malícia, deixando aí de fiscalizar os seus gastos, que é o que mais ocorre. E temos o superendividado passivo. Quem que é o superendividado passivo? É aquele que se endivida em decorrência de fatores externos, como acidentes da vida aí. Acontece um acidente, ou uma doença, uma enfermidade, ele faz dívidas porque ele precisa pagar. Ele fica desempregado. Ou acontece um divórcio, nasce um filho, uma doença, uma morte na família. Então, ele necessita de empréstimos. E por essas questões, ele fica superendividado. Então, temos o superendividado ativo, que nós vimos essas duas categorias, o consciente e o inconsciente, e o superendividado passivo. Para aquele superendividado ativo consciente, não cabe a ele ser protegido pela lei do superendividamento. Tá certo? Então, o dispositivo da lei 14.181 de 2021 não protege o superendividado ativo consciente. Somente quem vai receber a proteção desta lei é o superendividado ativo inconsciente e o superendividado passivo, que é aquele, que por acidentes da vida aí, por fatores externos, ele contraiu dívidas e não conseguiu quitar essas dívidas, tá bom? Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo, falando mais um pouquinho sobre a lei do superendividamento. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.